Conforme eu havia anunciado, nós vamos hoje trazer uma reflexão sobre o profeta Ezequiel, e ele não encerra hoje. Nós vamos fazer uma caminhada de 4 quarta-feiras, até quarta-feira 29, começando hoje, quarta-feira 8, quarta-feira 15, quarta-feira 22 e quarta-feira 29. Estaremos anunciando a palavra do Senhor, o poder da palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, vamos começar com essa leitura. E eu chamo a atenção dos meus amados irmãos, sentados como estão, com toda reverência, vamos aprender o que Deus quer falar conosco durante essas quartas-feiras. A vida de Ezequiel foi fácil? Não. Deixa eu dizer uma coisa a você, a vida de crente não é fácil. Se você acha que vai chegar na igreja, ficar numa escola dominical, ou se você vai ficar no departamento, vai ser tudo fácil, é estranho. Há perseguição, há lutas, há muita coisa que acontece para que você querer desistir. Jesus Cristo disse que a gente tem que renunciar a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Imagina só, a vida desse homem, ir pregar no exílio, ele é profeta do exílio. E ali Deus, que ele tinha que pregar uma mensagem de ânimo para aquele povo. Casa rebelde chamado, casa rebelde, o povo que não queria ouvir a voz de Deus. Capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1 que diz assim. O tema da mensagem é o poder de Deus, a palavra, o Espírito Santo nesse livro de Ezequiel. Se não for pelo Espírito Santo, a gente não tem condições de trazer a palavra. O capítulo 1 e o capítulo 2, no capítulo 1 vai falar da visão, do chamado, a vocação desse profeta. Aconteceu, capítulo 1, versículo 1. Aconteceu no 30º ano, do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, eu estava no exílio, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Obrigado, meu Deus, porque um profeta que ele recebeu uma revelação do céu, Pai. O céu se abriu. Ele estava num lugar, Pai, não era uma igreja, ele estava no meio de um exílio. Ele estava no meio do sofrimento, o povo clamando. E ali, ó Deus, o céu se abriu. Não importa onde estejamos, ó Deus. Quando estamos contigo, o céu se abre, ó Pai. Há muitas pessoas que ficam escolhendo aqui, escolhendo ali, como Ló. Abraão disse, escolhe o que tu quiser, Ló. Se tu for para a direita ou para a esquerda, e assim vai. E Ló viu a Campinas. A gente às vezes, ó Deus, tem uma visão de escolha do mundo, o que parece ser bom. Mas o bom é estar com o Senhor. Mesmo se a gente estiver num vale da sombra da morte, se tu estás comigo, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está presente, ó Pai. Ah, meu Deus, Ezequiel recebia cada missão difícil, ó Pai. Que profeta, Deus. Quantas dificuldades. E finalmente, se eu falar com ele, a gente vai lendo o livro, vai aprendendo. Eu vou tirar a delícia dos teus olhos. Ele tinha um bom casamento. Mas a missão ia ficando mais estreita. E Ezequiel sabia que não tinha mais nada nesse mundo. Não era um profeta manhoso. Não era um profeta escorão. Não era um profeta que dizia, eu não vou para esse lugar não. É um profeta que ia. Não era um profeta que tinha medo de chuva, medo do frio. Ele era corajoso. Ele era valente. E ele dizia, Senhor, eu não sei se eu vou aguentar. Tu sabes. Sempre confiado no Senhor. Espírito Santo, me ajuda na transmissão da tua palavra, Deus. E que tudo o que aconteça aqui, somente o teu nome seja glorificado. Obrigado, Deus. Durante todo esse mês, onde estamos no mês da Escola Bíblica Dominical, da Bíblia também, estamos estudando também esse livro. Além do livro do Êxodo, no culto matinal. Obrigado por essa oportunidade de ler tua palavra, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Ezequiel, a sua época, 6º século antes de Cristo. Seu nome significa Deus fortalecerá. Deus me fortalece, vai fortalecer ainda. Sua semelhança com Daniel, também com João do Apocalipse, com profetas, homens que tinham intimidade com Deus. A sua mensagem, sabe qual era o tema da mensagem que Deus mandou para esse profeta? Para ele pregar? Porque o esboço não era dele, era Deus. O céu não se abria? E quando o céu se abre, Deus manda a mensagem. E ele apenas anunciava o que Deus mandou. E aqui diz que a sua missão e a mensagem dele era manter a fé dos exilados e exortar a geração nascida no exílio.
nascida no sofrimento, nascida na dor, e o profeta animava, falava do poder de Deus, mas o profeta também dizia a Deus, na sua conversa com ele, na sua intimidade, o povo é rebelde. Veja o capítulo 2, a gente vai vendo aí, a partir do versículo 1, na vocação, que foi o que Deus disse para ele. Esta voz me disse, irmãos, coisa boa é ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz do pastor Samuel? Você está ouvindo minha voz, mas é o que Deus botou no meu coração, é a voz de Deus aqui nesta noite. Deus falando conosco, esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Aleluia. Irmãos, e eu fico observando esse versículo. Deus mandou ele ficar de pé. Ele estava num exílio, era um homem de severa integridade, de forte propósito. O seu ofício era um sacerdote também, e profeta. E ele tinha um chamado de Deus, era muito forte. E o livro dele está repleto de referência ao Espírito Santo. Era um profeta cheio do Espírito Santo. Quem levava ele para o lugar era o Espírito Santo que levava ele. Meus irmãos, e aqui a gente aprende muito. No versículo 1, que a gente leu do capítulo 1, irmão, fique aqui ligado. Aconteceu, ele diz o ano, diz o mês, diz o dia, diz tudo. Ele estava no meio dos exilados, junto ao rio Quedar, ele conta a história toda. Abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Meus queridos irmãos, visão de Deus. Como esse mundo está precisando de visão de Deus. Muitas vezes a visão é de homens. A visão é de uma igreja, que é importante, mas aqui o mais importante a gente ver é essa visão de Deus. Abriram-se os céus. Sempre que os céus se abrem, coisas tremendas, fantásticas vão acontecer. Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, a gente vai ver que João, por isso que ele tem uma semelhança com João, ele viu os céus abertos e Deus falando com ele. Quando o crente ora, realmente Deus ele se manifesta, clama a mim e responder-te-ei. Eu vou anunciar a você coisas grandes que você não sabe, mas se você estiver na posição de atalaia, se você estiver na posição como profeta, depende de mim, eu vou abrir o teu entendimento, eu vou abrir os céus e você vai pregar a minha palavra. Esse texto é bom. Eu estava na reunião com alguns colegas pastores e algum dando testemunho lá, muitas vezes eu preparava o sermão ponto por ponto e eu dizia, está muito boa essa mensagem, eu gostei, tenho entendimento, mas a questão maior não é o que eu quero. Os meus pensamentos, Deus disse ao profeta, não são teus pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos. Quem deve organizar o sermão é o Espírito Santo de Deus. O céu se abria e Deus falou ali com o profeta Ezequiel. Irmão, perceba aqui algo interessante, um chamado e uma visão gloriosa. A visão dos céus abertos, a gente vê aí tantos homens de Deus, essa expressão veio a palavra do Senhor. Veja aí a continuidade no verso 3, e veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, lá na Babilônia, junto ao rio Quebar. Ali esteve sobre ele a mão de Deus. Irmão, Deus quando ele abre os céus, ele estende a mão, ele vai entregar a mensagem ao profeta, e o profeta deve ser fielmente entregar o que ele mandou. E aqui, Ezequiel, alguns acham ele severo, quando ele viu os céus abertos, e aqui o texto nos revela no verso 3, que expressamente vê a palavra do Senhor a ele. Deus vem falar para ele, e o profeta tem que falar para o povo. Deus fala com o profeta, e o profeta fala, anuncia a palavra do Senhor. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, Deus não estava muito satisfeito não. A gente vai ver na vocação dele, Deus avisando ele. Veja no verso 3, capítulo 2, verso 3, que é que Deus disse. Ele me disse, filho do homem, filho de Adão, tem algumas traduções mais antigas, filho de Adão, eu te envio aos filhos de Israel, eu te envio às nações rebeldes, que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Tu não estranha não se ele disser desaforo a você. Tu não estranha se ele te rejeitar, porque eles rejeitaram a mim, tanto eles como os pais deles. Irmão, como é difícil. Às vezes a gente quer que seja tudo certinho, e a gente não quer realmente que as coisas aconteçam conforme a gente queria. Mas quem disse a você que Deus chamou você para uma missão fácil? Quem disse que a sua missão e a minha é fácil? É uma missão difícil, lugares difíceis, mensagens difíceis de pregar. Quando a gente chegar no Vale dos Ossos Secos, a gente vai ver como era difícil em tantas outras situações, mas ele tinha que pregar.
tinha que obedecer. Deus quer falar, Deus quer o vaso realmente que creia na revelação da sua palavra. E observando aqui, esse Ezequiel, sacerdote, exilado na Babilônia, e ele fala até junto, ele estava quando recebeu a revelação, junto ao rio Quedar, ele recebeu uma visão gloriosa. Olha, seres viventes, rodas dentro de rodas e um trono de safira. Essa teofania, manifestação de Deus, mostra que Deus não está limitado a Jerusalém. Ele estava no exílio. Deus fala aqui, Deus fala na tua casa, Deus fala no caminho. Deus não está limitado a quatro paredes, Ele fala onde quiser. Ele é Deus, Ele é poderoso. E Deus está falando com você nessa noite. Eu tenho uma missão para você e a missão não é fácil. Você aceita? A missão às vezes nos incomoda, mas Deus tem uma missão. Deus chama Jonas para ir para a grande cidade de Nínive, só que ele foge. Ainda hoje, quantos fogem? Deus chama profeta, Deus chama o povo. Tem profeta, fala que teu servo ouve. Eis-me aqui, envia-me a mim. E Ezequiel, no momento mais crucial da sua vida, eu acredito, quando Deus que levaria a esposa dele, falou com ele pela manhã, à tarde ele estava sepultando a esposa. E a obra tinha que continuar. E agora ele vai caminhar a carreira solo, sem a esposa. E ali ele fala a obra do Senhor. E muitas pessoas que estão tão mimadas. Não vou ali não, que ali tem luta. Eu quero saber, nessa terra, me diz, o lugar onde não tem lutas. Onde é que não tem lutas? Mas Deus te chama nesse lugar, para Deus te dar vitória e você fazer a diferença, irmão. Confiando no Senhor, no poder de Deus. E aqui a gente percebe que o profeta, ele não estava limitado, Deus não está limitado à igreja, Deus não está limitado às quatro paredes, Deus não está limitado a Jerusalém. Ele está presente até no exílio. Você crê? Nessa prisão, nesse cativeiro, nessa batalha que você está passando, Deus está presente. Deus trouxe você nesta noite para você ouvir que não está fácil não, tá? Mas Deus está presente em nossa vida. Eu estou com você todos os dias. Não importa a circunstância, eu estarei presente. Então o chamado, ele vem acompanhado da presença divina. Quando Deus diz assim, vá para todo mundo, prega a palavra, ele nunca disse que os discípulos estavam só. Eu estarei com vocês. Deus está com você. Deus está presente, irmão, até o final. Pastor, está difícil, meu ministério é dentro de casa, é com pessoas que não querem ouvir a palavra, a casa minha é rebelde, mas continua fiel, continua servindo ao Senhor, continua a busca de revelação de Deus, que você vai ver Deus dar um sopro nos quatro cantos, e muita coisa vai acontecer, porque você resolveu obedecer ao rei. Agora, se você gosta de berço esplêndido, eu gosto de lugar sem movimento, sem lutas. Eu não sei se você vai encontrar aqui. Porque Jesus disse, no mundo tereis o quê? Então a igreja precisa estar preparada para isso. Eu não vou por isso, eu não fico por aquilo outro. A gente está cheio de mimo, ou de mãe, ou de mimimi. Mas você fique sabendo que Deus chama homens e mulheres valentes para fazer a sua obra. Davi teria que enfrentar um gigante, e ele foi. Queridos irmãos, eu percebo aqui no texto, olhando, a vocação desse profeta, a vocação, ele tinha que ter como sentinela e porta-voz. No capítulo 2, versículo 1, olha, esta voz me disse, ele não viu a voz? Esta voz me disse assim, ó, filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Irmão, não é de todo jeito que a gente tem que ficar na presença do Senhor, não. Põe-te de pé. Deus disse para o profeta Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá tu vai ouvir a minha palavra. Lá eu vou te dar uma visão. Tem muita gente que quer ficar acomodado. Deus quer tirar você dessa acomodação. Quer encontrar coisas fáceis. Eu não sei que tipo de ministério é esse. É uma pressão tão grande. Tem hora que a gente sabe que não sei se vai dar para continuar. É uma angústia na alma. Deus, põe-te de pé que eu quero falar contigo. Deus não fala com gente caído não. Se põe de pé, fica de pé, que eu quero te ajudar. Eu quero dar diretriz. A mensagem é minha. E tu vai entregar a minha palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu percebo, a vocação dele era para ser porta-voz. Deus chama Ezequiel, filho de homem. É uma expressão que realça a sua humanidade diante da majestade divina. Quem é grande é ele. Quem te chama é grande. Agora deixa eu dizer, você é vaso de barro. Nós temos a necessidade de Deus, porque sem Deus a gente não consegue fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, não acho que você está preparado não, e Deus me usa de repente, Ele faz como Ele quer. Mas nós precisamos ouvir a voz dEle, e ser obediente ao seu chamado. Deus nunca chamou gente
preguiçosa. Deus chama pessoas que tem que deixar realmente o barco, tem que deixar a rede e tem que lançar a mão no arado. Quem lança a mão no arado, irmão, não deve olhar para trás, porque se olhar para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Crente manhoso, não vou ficar não, que eu fiquei chateado, não vou ficar não, que eu estou ferido, eu não vou, irmão. Deus, a gente viu a mensagem de domingo aqui à noite, aquele musical tocou a minha alma. Enquanto a gente ouvia o triste, aquela imagem daquele filme de Mel Gibson, não é, sobre a paixão, o amor de Cristo, e a gente cantando, louvando aqui, parece que quando a gente vê aquelas imagens, dói mais no coração, o que Cristo sofreu por mim, por você, e Ele não desistiu. A Bíblia diz que Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Tem gente desistindo muito fácil da sua chamada, está cheio de, irmão, Deus quer usar você, sua vida, agora Ele quer crentes corajosos, crente cheio da graça e do Espírito Santo do Senhor. Não é que estou triste, não aguento não suporto. Ah, irmão, então verdadeiramente eu vou dizer uma coisa a você, não fique triste, você não foi chamado. Deus tem uma obra na sua vida, mas para ministério não. Porque você é cheio de mimimi. A gente precisa dizer, Deus, faz a tua vontade na minha vida. E Deus vai lhe usar. Você acha que foi fácil a vida de Daniel? Você acha que foi o pessoal reunindo, falando mal dele, ou não? Juntava a pessoa para querer a queda de Daniel, tramaram contra Daniel, conspiraram contra Daniel, com inveja de Daniel, lançaram ele na cova do leão. Você acha que ali foi o rei? Não, foi os amigos, aquelas pessoas que trabalhavam com ele. Daniel desistiu de orar? Ele abriu a porta e orava 3 vezes ao dia. Tem gente desistindo muito fácil. Não vou aguentar não, porque eu vejo lá fulano. Irmão, você pode ver o Satanás, mas você tem que ver Jesus. O teu olhar, o nosso olhar tem que estar em Cristo. Porque o diabo, ele é aquele que persegue. Ele anda em derredor, ele quer tragar você, ele quer trazer tristeza no seu coração. Mas a tua alegria é maior, porque você é cheio da graça do Espírito Santo de Deus. Ezequiel era um profeta determinado. E a chamada dele, Deus disse assim para ele, olha, tu vais ser um sentinela. Veja o capítulo, é lá na frente, depois a gente vai ver isso. Alguém que ouve a palavra de Deus e transmite fielmente, mesmo que o povo não queira ouvir, porque era um casa rebelde, povo obstinado, cheio de conhecimento, achava que tinha conhecimento, porque tem gente que já sabe de tudo. A pior coisa é pregar para crente desviado, e crente que acha que sabe das coisas, acha que sabe. Acha que é o que tem visão, acha que a visão é a última certa. Eu quero dizer que Deus tem coisa maior que você não sabe. Infelizmente a gente precisa se humilhar mais diante desse Deus. O profeta Ezequiel é um exemplo que teve a chamada vocação, ser sentinela, e a missão dele, pregar para um povo rebelde. Veja o capítulo 2, o versículo 3. 2:3, a vocação dele como foi chamada, e Deus, olha irmão, Deus não aliena ninguém. Deus não aliena ninguém, Deus fala a verdade. Disse no verso 3, e ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim, eles e os pais. Mas veja o verso 4, os filhos são de duro semblante, e obstinado de coração, eu te envio a eles, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor. A mensagem é de Deus. Você não vai dizer assim diz Ezequiel, não, esqueça isso. Assim diz o Senhor. Quer que Deus diz para ele? Ele diz assim, ó. Eles quer ouça, verso 5, quer deixe de ouvir, porque são rebeldes, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Outro dia eu estava limpando aqui no aniversário da igreja, aí passou alguém, olhou para mim, fez, é o pastor Samuel? Acho que eu já estou meio, né? A cabeça, essa pessoa nunca tinha me visto, fez, é o pastor Samuel. Ainda o senhor está por aqui esse tempo todo? Estou por misericórdia de Deus. Alguém chegou aqui, muitos chegaram aqui para dizer que eu só fico quando Jesus voltar. E saíram. Mas Deus tem sustentado a mim, tem sustentado a mim, tem sustentado a você. Ele tem sustentado a minha família, quem sustenta é Deus. Tu é filho do homem, tu é filho de Adão, tu é limitado, mas quem te chamou fui eu. Eu vou sustentar você. Se cara fechada, não ligue para cara fechada não, irmão. Olhe para Jesus, gente é abusado o tempo todo, ora para aquela pessoa se converter. Ora para se converter, e você continua pregando a minha palavra. Ele disse, isso aqui é o profeta. E nesse versículo da vocação, veja que é o verso 6, eu queria que a igreja lesse esse verso 6, bem forte, vamos lá? Vamos lá? Eita!
Só faltava essa, o profeta ter medo de cara feia. Isso nunca foi profeta. Tu estás no meio de escorpiões. Tu estás no meio das salamandras, daquelas cobras venenosas. Que aparecem uma santidade, mas são cobras. Tu estás no meio deles. Mas eu estou contigo, eu vou te ajudar. Tu prega a palavra, mesmo se ele não gostar, prega. Eu outro dia um irmão falou assim, aquela igreja ali, o pastor não alivia. Não aliviar o quê, irmão? É a palavra que está dizendo aqui. Crente acomodado só quer banco de igreja. Crente acomodado se envolve em nada. A igreja pode ter de departamento infantil do bebê até pós-idoso. Não sei se existe pós-idoso, só se for a morte, né? Tem tudo, mas não se encaixa em nenhum. Não se encaixa em nenhum. Quem é o problema então? Qual era o problema de Judas? Teve o melhor pastor, mas se desviou. Muitas vezes o problema não é o pastor na liderança, é a pessoa que tem um coração muito endurecido. Era esse povo que Ezequiel estava. Povo com coração ruim. Atribui as desgraças deles à igreja. Eu saí daquela igreja porque eu tive muita decepção. Você se decepcionou com você, porque você criou expectativa no teu coração que não era coisa de Deus. Vou te avisar logo, teu ministério vai ser duro. Tu vai estar no meio de cobras, escorpiões, sarças, espinhos. Mas fica firme, vice, que eu estou contigo. Tem gente que quer que todo mundo abrace, todo mundo cheira, todo mundo te elogie, irmão. É assim, é. Isabel, eu passo e não está nem aí. Deus abençoe. Está nem aí contigo. O que é que tu vai fazer? Vai desistir? Lá no teu trabalho, tu está trabalhando lá, quer se aposentar. Aí o chefe chegou com raiva. Aí tu vai embora, pede demissão. Duvido Charles fazer isso. De vez em quando ele diz que a Nádia está acochando. Mas aí, tá, ele tem que trabalhar, irmão. Deus me deixou num lugar, 35 anos, 1 mês e 1 dia, e me aposentou. Aí você pergunta, foi fácil? Não. Estava prefeito, você é prefeito, estava chefe, era uma agonia. Mas eu não vou sair do meu lugar. Quem me botou aqui foi Deus. Crente manhoso. Não aguento não, Deus sabe, não aguenta, eu devia aguentar. Devia dos pés de Jesus. Ezequiel deveria desistir do ministério dele. Depois desse relatório, quem falou foi Deus. Tu, filho do homem, não temas, nem temas suas palavras, ainda que eles vão te surgir contra você. Veja o verso 7, a igreja pode ler com bastante força. Veja o verso 7, vamos lá? Olha, gente, quer ouçam, quer deixa de ouvir, mas tu vai pregar. Porque um dia, num juízo, eu vou chamar a atenção dela e dele. A minha palavra não volta vazia. Ela vai se cumprir. Tudo que eu enviei, vai cumprir minha palavra. Tu vai ter... Mas, irmão, você assumiu a igreja num deserto, como Moisés. Uma vez, certa vez, eu ouvi um teólogo falando que a pior igreja que Moisés foi assumir. Mas Ezequiel não era fácil também, não. No meio de um exílio, de pessoas revoltadas com Deus. Pessoas que tinham perdido parentes, perdia tudo e estavam ali. Os filhos que nasceram no exílio, nunca conheceu liberdade. E Deus falou para aquele homem. Meus queridos irmãos, eu acho forte, porque o versículo 1 a gente leu, diz que os céus se abriram. Irmão, quando o céu se abre, irmão, aí você vai fazer a obra do Senhor. Deus abriu os céus e veio expressamente a palavra do Senhor para ele. Deus vem para falar o profeta. E aqui no verso 1:28, por favor, coloca aí. 1:28, o que é que está escrito? Vamos lá. Capítulo 1, verso 28. Está escrito assim, ó. A visão da glória divina. O verso 28 está escrito assim. Foi a visão que ele viu de Deus, né? E no verso 28 diz, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, o arco-íris. Assim era o esplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, o que foi que aconteceu? Eu caí. Tem gente aí de Deus falou comigo, eu estava fazendo a barba. Diz Jesus, o que é que tu quer? Isso é mentira, irmão. Não levou nem um corte. Eu vejo profeta, quando via Deus falar, caía. Desmaiava. Estava em casa hoje, almoçando. Aí Deus, ele fala Jesus, comendo. Isso é mentira, irmão. Não acredito, porque toda vez que eu vejo Deus falando com o homem, paralisa tudo, eles caem, desmaia, e quem levanta é Deus. Deus tem várias formas de falar. Tem gente que tem que parar de estar inventando história.
Deus fala. E muitas vezes o que Deus fala é forte. E você tem que entregar. Aí, mas eu quero o mês todinho você falando para casa rebelde. O mês todinho, e a mensagem vai vir de Deus, vem de Deus para cada um de nós. Amados irmãos, esse texto me chama a atenção, e aqui eu queria apresentar um ponto muito importante. Deus que disse que ele tinha que comer o rolo, era um rolo, cheio de ás, por dentro e por fora, mas ele tinha que comer o rolo todo. Veja o verso 9, Ezequiel 2,9, vamos lá? Ezequiel 2,9, o que é que está escrito? 2,9, ok. Então vi, e eis que uma certa mão se estendia para mim, e nela se achava o quê? Um rolo de um livro. Veja o verso 10. Estendeu diante de mim, e estava escrito o quê? Por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Vai entregar o que eu te mandar. Irmão que gosta de não ficar sorrindo na mensagem, sorri, mas é hora de chorar. Tem tanta coisa acontecendo aí, pessoas distraídas, sem visão de Deus. Pessoas distantes da chamada de Deus. Então aqui, meus irmãos, quando Deus chama ele, eu vou capacitar você. O rolo de livro, escrito dos lados, lamentações, é dado a Ezequiel. E ele ordena, coma o rolo todo. Este ato profético, sabe o que significa? Interiorizar a palavra de Deus até que ela se torna a sua própria substância. A gente vai ter que entregar fielmente o que Deus mandar. Se chatear ou não, você não se preocupe com isso. Aceitar o conteúdo amargo da mensagem de juízo. Deus, ele fala de juízo para o seu povo, porque o povo era desobediente e rebelde. Não queria compromisso com o Senhor, não era fiéis em tudo que recebia, não eram mordomos verdadeiros, não devolvia o que era de Deus. Não devolvia o que era de Deus, e Deus não se agradava disso. Malaquias vai tratar desse assunto. A palavra na boca torna-se doce como mel, sinal da alegria de servir a Deus, mesmo em meio da dureza da missão. Quem disse que o pastor não chora? Quem disse que o pastor não fica triste? Mas ele sabe que tem mel. A palavra de Deus é maravilhosa e ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Posso ver um amém, irmãos? Amém. Próxima quarta-feira a gente caminha. Vamos lá no rolo. O rolo tem muita coisa, suspiro, ais, muita coisa, mas Deus, ele quer que a gente leia a palavra. Vamos ficar de pé nesse momento. Suspiro, ais, tem muita coisa. Mas o diácono chegou para mim agora e disse uma notícia boa. Que lá na cantina tem bolo, tem pastel. A gente viu aqui suspiro, muita coisa, né? Mas lá tem coisa boa. Deus dá a oportunidade a gente, não é verdade? E que a graça do Senhor Jesus, teu amor, Deus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, Senhor, que preço, ó Deus, para ter essa comunhão contigo, esteja com todos nós, e a comunhão com todo o teu povo, ó Pai. Infelizmente tem muitos que perderam essa comunhão, esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.